Vamos agora voltar a Brasília, porque o Igor Damasceno tem outras informações, tem detalhes aqui a respeito do que a gente pode esperar da reunião entre Lula e Donald Trump, que pode ser que aconteça nos próximos dias, e o Igor tem outras informações sobre esse assunto. Pois não, Igor? Oi, Roberto, mais uma vez bom dia para você, para a Soraya, também para todos que nos acompanham. Inicialmente, nas primeiras horas aqui do Jornal da Manhã, a gente falou sobre o Palácio do Planalto estar trabalhando para que essa conversa aconteça na semana que vem, de forma remota, para não deixar que esse clima que pintou entre Trump e Lula se esfrie e isso acabe, então, atrapalhando essa possibilidade de conversa. Esse é um dos bastidores, trabalhar para que aconteça de fato na semana que vem. Agora, um outro bastidor é que essa conversa nem está acertada, ainda não está confirmada, mas mesmo assim o Planalto já deseja que o vice-presidente Geraldo Alckmin esteja nessa conversa, auxilie o presidente Lula na condução dessa conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por dois motivos. Primeiro, porque Alckmin, como é também ministro da Indústria e do Comércio, ele tem detalhes técnicos em torno da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos e deve desmentir algumas fake news, como, por exemplo, dizer que os Estados Unidos são deficitários nessa relação comercial com o Brasil, algo que não procede. Os Estados Unidos são, na verdade, apresentam, na verdade, um superávit. Então, Alckmin, ele tem detalhes técnicos dessa relação comercial entre os dois países para tentar convencer Trump de que, na verdade, manter relações comerciais com o Brasil é muito lucrativo para os norte-americanos. Outro motivo é que Alckmin, assim como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles tentaram manter um diálogo com o governo norte-americano desde que essas tarifas foram anunciadas. Alckmin, inclusive, chegou a ter uma reunião com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Então, ele tem ali uma certa abertura com o governo norte-americano, porque já tratou desse assunto, o tarifaço, com integrantes do governo de Trump. Então, ele poderia, então, auxiliar nessa conversa por esses dois motivos, pelos detalhes técnicos e porque ele já adiantou uma conversa com integrantes do governo de Trump em outros momentos, em outros meses. Então, por causa dessas duas situações, Alckmin deve participar dessa conversa entre Trump e Lula, se de fato ela for acontecer. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado aqui pelas informações, Igor. É assunto para a gente trazer aqui os nossos comentaristas e analistas nesta manhã. Nós estamos com o Cristiano Beraldo e também o Cristiano Vilela. Beraldo, vou começar contigo essa rodada, à medida em que a gente teve ontem o Lula também falando que efetivamente rolou ali uma química, que o que parecia impossível parece não ser mais, e há agora esse compasso de espera para uma possibilidade de conversa entre Lula e Donald Trump, inclusive com outras personagens aí, como o Igor destacou. É para ter otimismo, o Beraldo, em relação à possibilidade de conversa, ou devagar com o andor, porque quando se trata do presidente americano, a gente não pode também dar como favas contadas? Renato, é preciso reconhecer que houve um avanço. Afinal de contas, esse encontro não tinha acontecido porque o presidente brasileiro nunca foi atrás de promover o encontro com Donald Trump. E acabou acontecendo na ONU. E como vimos, o Donald Trump entra para falar na sequência de Lula, passando uma mensagem surpreendente, que foi uma mensagem positiva. Então, toda aquela expectativa de que Donald Trump estaria ali pronto para atacar o Brasil, para atacar Lula, aquilo foi por água abaixo. E Lula, que está no quarto mandato, não é por acaso. O Lula é um animal político e é um inteligente nesse xadrez político. Ele soube aproveitar essa oportunidade porque, com isso, ele acaba roubando o discurso dos seus opositores, sobretudo no entorno de Jair Bolsonaro. Veja, não quer dizer que essa conversa vai produzir os resultados mais favoráveis para o Brasil, mas Lula vai usar uma tática que ele usou com George W. Bush quando ele assumiu a presidência da República pela primeira vez.
Ele, numa visita de Bush ao Brasil, na primeira oportunidade que tiveram de estar juntos, ele fez um churrasco para o Bush e encantou Bush com as carnes brasileiras, com aquele clima de churrasco e tal. E Bush saiu encantado, apesar de ser um republicano, ele, Lula, assumindo ali, cheio dos seus compromissos sociais na época, né, do Fome Zero, um programa que não deu em absolutamente nada, mas ele conseguiu criar essa relação com Bush. E ele vai tentar a sorte para também criar algum tipo de conexão com o Trump, que deu essa oportunidade, porque se ele fizer isso, ele esfria o discurso de oposição contra o governo dele. Resta saber o que está na cabeça de Donald Trump, se ele de fato quer ali encontrar um caminho de convivência ou se ele vai usar essa oportunidade da conversa com Lula para gerar estresse, para gerar algum tipo de constrangimento, para dobrar a aposta nessa tensão entre os dois países. Agora, Vilela, até então, antes dessa possibilidade de uma ligação, por exemplo, entre Lula e Donald Trump, alguns analistas avaliavam que o Brasil vivia um momento de ruptura com os Estados Unidos. Essa química pode ajudar a reverter esse cenário? Ela pode ajudar sim, Soraya. A expectativa, o que a gente espera, o que a gente torce, é para que, de fato, seja realmente um ponto de virada nessa relação. Agora, para que isso aconteça, é importante que os dois lados não estejam bicudos nessa situação e que queiram efetivamente dialogar, no sentido de promover concessões mútuas no campo da economia, no campo das relações comerciais. Nesse ponto, a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin me parece muito bem-vinda nessa reunião, justamente porque Alckmin ele tem esse papel do adulto na sala, para usar a expressão que o Nonato colocou um pouco antes, no sentido de ser uma pessoa que racionaliza a discussão. Por quê? O presidente Lula ele tem se utilizado de toda essa celeuma envolvendo a crise do tarifaço para benefício político. Ao longo desses quase 60 dias que nós tivemos, desde o dia 9 de julho, o que nós pudemos perceber efetivamente é um uso político por parte do governo federal e que conseguiu, inclusive, alavancar a sua popularidade nesse sentido e, com isso, acaba fazendo com que haja um distanciamento. Então, podendo haver um diálogo sério, racional e técnico, eu acho que pode ser muito bem-vindo para ambos os lados.